Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a segunda aula do módulo de Fisiologia Digestiva. E nessa videoaula discutiremos aqui essencialmente o papel da cavidade oral e das glândulas salivares no início do processo de digestão, beleza? Então vamos lá? Bem, o que a gente pode compreender como uma mastigação? É justamente todo um conjunto de fenômenos estomatomagnáticos que envolve a degradação mecânica dos alimentos ingeridos. Então, essencialmente, a gente pode compreender a mastigação como um fenômeno essencialmente mecânico. E este fenômeno vai ser extremamente importante porque ele vai estar associado com fragmentação mecânica do alimento, facilitação do processo de digestão enzimática, a lubrificação do bolo alimentar, isto é, uma vez que você fragmenta este alimento e você embebe ele, por exemplo, na saliva e no muco, isso acaba facilitando o processo de deglutição. Haja vista que é muito mais fácil nós deglutirmos um alimento que ele foi mastigado do que ele simplesmente ser engolido. Perfeito? E por sua vez, além disso, a mastigação ela também se atrela com a estimulação de químio e mecanoreceptores presentes ali na boca, na língua, que vão enviar sinais somatosensoriais e isso acarreta na satisfação da alimentação. Destaco aqui também os dentes como importantes elementos atrelados com a mastigação. E aí, só por curiosidade, nós temos aqui os dentes incisivos, nós temos os caninos e os molares. E os dentes eles estão associados com rasgar, triturar, beleza? E aí, isso acaba sendo extremamente importante nesse processo de rasgar, triturar, fragmentar o alimento em pedaços menores. Então, a mastigação, como eu falei para vocês, ela vai compreender aqui o fenômeno mecânico, que é justamente muito bem desempenhado pelos dentes e também pela língua. Entretanto, a gente pode ainda destacar aqui a ação conjunta das glândulas salivares. E as glândulas salivares são justamente elementos extremamente importantes para a produção da saliva, que vai fazer justamente o quê? Esse processo de tornar o alimento mais fácil de ser deglutido, beleza? Nós também temos aqui a presença de muco na cavidade oral. Bem, é importante nós entendermos que quando se fala de mastigação, existe toda uma orquestração que vai se dar geralmente pelo tronco encefálico. Então nós temos aqui alguns nervos cranianos, principalmente o trigêmeo, o hipoglosso e o facial, que conseguem gerar um padrão rítmico para esse processo. Entretanto, uma coisa que eu queria trazer a vocês e eu acho crucial é que não existe uma única estrutura que vai ser responsável por controlar a mastigação. Entretanto, o que se tem descrito na literatura até o momento é que existe uma variedade de vários núcleos localizados aqui no tronco encefálico que vão dar essa ritmicidade ao processo de mastigação, beleza? E nós temos aqui o núcleo motor do trigêmeo, nós temos o hipoglosso e o facial que vão controlar esse processo, tá bom? E aí percebam que você tem aqui aferências sensoriais na cavidade oral e na musculatura que podem estar atreladas aqui com a elevação da mandíbula e o abaixamento da mandíbula para gerar justamente um movimento associado com mastigação. Além disso, um outro aspecto que eu acho extremamente crucial a ser trazido é as glândulas salivares, que, como eu falei anteriormente, atrelam-se com a produção da saliva. Entretanto, a gente precisa entender que a saliva ela vai muito além disso. Falou em glândulas salivares, é crucial que vocês entendam que são extremamente importantes para a higiene, saúde e conforto aqui da proteção oral, lubrificação do bolo alimentar, como dito anteriormente, a diluição e solubilização destes alimentos, e nós temos aqui a iniciação do processo de digestão de carboidratos. E esse processo, ele se dá aqui sobre a ação da amilase salivar, beleza? Que é uma enzima presente na saliva.
Mais especificamente, falando-se da saliva, ele trata-se aqui justamente de um fluido hipotônico em relação ao plasma, é uma secreção proteica ou serosa composta aqui pela alfa-amilosalivase, ou também chamada de pietilina, tá? Claro que uma coisa que eu acho que é muito importante ser trazido na nossa discussão é que geralmente é levado a crer que só tem somente amilase salivar na saliva. Entretanto, nós temos aqui algumas outras enzimas em menor quantidade. E também nós temos aqui uma secreção mucosa que é composta por mucina, que é uma glicoproteína, tá bom? Essencialmente, majoritariamente, 99% da composição salivar é essencialmente compostos associados à água, beleza? Então, e nós temos aqui os compostos inorgânicos e orgânicos. Dentre os quais eu posso destacar aqui cálcio, flúor, sódio, potássio, bicarbonato, fosfato, cloreto, magnésio, etc. Claro que nós temos aqui algumas outras coisas, como por exemplo, ó, a lactoperoxidase, lactoferrina, lisozima, receptor de IgA, secreção de IgA, tá? E vamos lá. A primeira enzima que eu acho que é extremamente importante nós associarmos com a saliva é justamente a amilase salivar, que ela é produzida aqui pelas células acinárias serosas e são secretadas na saliva. Elas iniciam a digestão de carboidratos, clivando-os em di ou trissacarídeos. Então, por exemplo, você tem a amilose, e você pode fazer aqui a maltotriose ou a maltose, que é um disacarídeo. Amilopectina, a mesma coisa. E nós também temos uma outra enzima que eu queria trazer a vocês, que é a limpase lingual, tá? Ela também é secretada aí na saliva pelas glândulas de von Brut, da língua. Elas iniciam a digestão de triglicerídeos da dieta, clivando-os a monoacilgliceróis e ácidos graxos livres, tá? E elas são resistentes ao suco gástrico e acaba sendo extremamente importante para indivíduos que apresentam aqui insuficiência pancreática. Haja vista que nós veremos que o pâncreas libera aí secreção pancreática que está envolvida com o processo de digestão, tá? Então você tem aqui a lipase lingual também envolvida nesse processo. Bem, o que é importante ser trazido a vocês? A secreção salivar, ela é regulada, tá bem? Só que, ao contrário de pâncreas, estômagos e vesícula biliar, o controle do fluxo salivar é exclusivamente controlado pelo sistema nervoso autônomo, tá? As glândulas salivares, elas não possuem sistema nervoso intrínseco ou controle hormonal. Então, essencialmente, você tem aqui o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai estar aqui inervando as glândulas submandibular e sublingual, e também tem aqui a inervação da glândula parótida, tá? E aí você tem que saber o seguinte, nós temos aqui o núcleo salivatório, que ele está localizado ali na formação reticular do tronco encefálico. As glândulas submandibular e sublingual são inervadas pelo nervo facial, que é o 7º par craniano, e a glândula parótida, ela é inervada pelo nervo glosofaríngeo, que é o 9º par craniano, tá bom? E a porção simpática, ela também vai controlar aí o processo, então as glândulas submandibular, sublingual e parótida são inervadas por fibras dos segmentos T1, T2 e T3 da medula, acompanhadas principalmente daí os vasos sanguíneos que irrigam essas glândulas. E falando mais especificamente aqui sobre os núcleos de salivação, nós temos reflexos condicionados que exigem aí experiência prévia e repetitiva, que é o condicionamento de Pavlov, tá? E nós temos aqui reflexos incondicionalmente não exigem aprendizado prévio. Então você tem aqui a fase cefálica da salivação. Qual que é a sacada aqui? Quando você vê um alimento saboroso, aquilo acaba, por exemplo, desencadeando o processo de salivação, né? Porque aquilo atrela-se, por exemplo, com o que a gente chama lá na neurociência de código populacional. E isso acaba ativando os núcleos salivatórios e aí você tem a estimulação da salivação. Uma vez que você tem esse primeiro processo, você vai ter um condicionamento e aí logo em seguida você tem uma resposta frente a esse condicionamento, tá bom? Então percebam que você tem que
reflexos de condicionamento para náusea e por aí vai. E as literaturas foram adotadas foram o Guyton, Simonton, o Curry e o Margarida, beleza? Pessoal, gostou? Deixa o like, curta, compartilhe, se inscreva, divulgue, deixe comentários que ajuda, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!